Deus não vai se materializar na terra e vai dizer assim, ó, tá próximo, te prepara. Limpa a tua veste. Põe a mão no arado. Santifica. Renuncia. Nega o eu. Leva a tua cruz. Se alguém te bateu na esquerda, oferece a direita. Se alguém te pediu o vestido, larga a capa. Se alguém te obrigou a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Não te desvies daquele que te pede emprestado. O evangelho ele é muito fácil de a gente falar. Vamos ser honestos aqui, ó. Todo mundo que está aqui na live, vamos ser bem honestos. Serve para todos vocês que estão aqui e para mim também. Para mim também. O evangelho ele é muito fácil da gente falar. Muito fácil. Só que ele é muito difícil de cumprir. Falar de Jesus, até papagaio pode falar. Mas difícil é viver Jesus. Para viver Jesus, meu amigo, minha amiga, tem que matar o eu todo dia. E como é difícil matar o eu. Como é difícil matar o nosso eu, né? O nosso eu é um gigante que precisa ser vencido todo dia. Como é difícil. Eu falo por mim, né? Não sei por você. Se para você é fácil, você consegue, você está santo, eu não sei. Eu estou falando por mim. Como é difícil a gente matar o eu todo dia. Jejuar é fácil? Não. Orar. Bate aquele sono, aquela preguiça. Ler a Bíblia. Evangelizar. A vergonha. O que vai mudar? Eu ganhar 1, 2 almas para Jesus? Não muda nada na minha vida. O que eu vou ganhar em troca? Alguém te ofendeu, não retribuir. Isso aí é muito difícil. Isso aí é muito difícil. Alguém ofender a gente não dá. Ah, me deu uma raquetada, eu devolvo 3. É difícil. Especialmente quem tem a personalidade mais sanguínea, né? É difícil. Fácil a gente falar. Olha para o aflito, olha para o necessitado, passa na calçada, nem olha. Tomara que esse cara não venha me pedir nada. Esse xarope não venha me pedir nada. Ah, não aguento mais essa gente. A Bíblia diz que alguns, não sabendo, hospedaram anjos. Ou seja, parecia mendigo, mas não era mendigo, era anjo. Que Deus enviou para testar você. Para você dizer, domingo à tarde, campainha. Ah, não, pelo amor de Deus. Baixa, fecha a cortina. Nem mostra que estão em casa. Complicado, tá, gente? A gente fala, mas entre falar e viver tem uma distância. Eu quero mostrar para vocês uma matéria da grande seca no rio Eufrates. Um rio que é o berço da civilização. A Bíblia fala lá em Gênesis do rio Eufrates. Lá em Gênesis. Ele corria no Jardim do Éden. Era um dos braços ali do Jardim do Éden. Ele estava presente no Jardim do Éden. Então ele está no começo da história e ele está no fim da história. Por isso que eu digo para vocês em Isaías, no capítulo 66, a Bíblia diz assim: eu anuncio o fim desde o princípio. E desde a antiguidade as coisas que ainda não aconteceram. Que digo? O meu conselho será firme e eu farei toda a minha vontade. Eu anuncio o fim. Eu anuncio o Apocalipse desde Gênesis. Eu anuncio o Apocalipse desde Gênesis. E desde Gênesis as coisas que ainda vão acontecer no Apocalipse. Você pode interpretar assim. Rio Eufrates. Vamos lá. Mostrar para vocês aqui. Eu fiz um vídeo uma vez só sobre esse acontecimento, né? Olha só. Isso aqui é tremendo, tá? Isso aqui é tremendo. O rio Eufrates começa a secar. Uma profecia de Jeremias, mas não só. Tá aí, ó. A crise humanitária causada pela batalha civil. Ah, pastor, mas isso aí, ó, as pessoas sem entendimento. Não, mas isso aí não é sobrenatural. É porque assim, está acontecendo uma batalha civil, eles estão desviando o curso da água. E blá, blá. Querido, presta atenção. Você precisa entender
que Deus opera sempre nas suas leis, na lei da gravidade, né? Na lei do empuxo. Deus usa todas as leis da ciência para cumprir. Deus usa o ser humano, Deus usa Nabucodonosor, Deus usa Faraó, Deus usa Belsazar, Deus usa Ciro, Deus usa Dario ou Dário, como você queira. Deus usa todos eles. Deus usa os 10 reis, né, que entregarão poder e autoridade para a besta por 1 hora. Deus usa como ele quer. Então não importa se é ação humana, é Deus operando no homem para que ele faça, para que seque. Ele usa instrumentos para fazer. É isso que as pessoas não entendem. As pessoas quando veem assim, não, mas isso aí, o cientista falou isso, o outro falou aquilo. Não, isso aí é por causa daquilo. Querido, todos esses são bonequinhos de Deus quando ele quer fazer. Ele usa para fazer. Então, ó, o rio Eufrates começa a secar, uma profecia de Jeremias. A crise humanitária causada pela batalha civil de uma década da Síria está piorando à medida que o rio Eufrates, o maior rio da Ásia Ocidental, está secando. De acordo com o Rabino, essa é a realização de uma profecia do livro de Jeremias. Originários da Turquia, Eufrates flui através da Síria e do Iraque para se juntar ao Tigre. São tudo rios que estavam lá em Gênesis, né? Que deságua no Golfo Pérsico. Esse ano, a precipitação no sul da Turquia, onde começa o Eufrates, foi a mais baixa em 30 anos. Nos últimos 2 anos, a região recebeu apenas 50% da precipitação normal. A Síria enfrenta atualmente a pior seca em 70 anos. O Eufrates, com 1.700 milhas de extensão, é a principal fonte de água potável, além de fornecer energia para 3 usinas hidrelétricas que possuem eletricidade. Então, olha só. O nível da água, a primeira na qual o rio cai dentro da Síria, caiu 5 metros. Está atualmente cerca de 10 centímetros acima do nível morto. Quando as turbinas param de produzir eletricidade. As nascentes estão na Turquia, de acordo com os 2 países, em 1987 permitiam uma média anual de 500 metros cúbicos por segundo de água que ia cruzar a Síria. Então, ó, o que eu falei para você aqui, ó. Eu nem sabia que estava essa referência aqui na matéria. O Eufrates figura com destaque na Bíblia, sendo descrito como adjacente ao Jardim do Éden. O nome do terceiro rio é Tigre, aquele que flui ao leste da Síria, e o quarto rio é o Eufrates. Gênesis 2,14, né? Veja outros textos aqui que falam sobre o rio Eufrates. Naquele dia, Hashem fez uma aliança, dizendo: a tua descendência atribua esta terra desde o rio Egito até o grande rio Eufrates. Profeta Jeremias, capítulo 50, verso 38 e 39. Uma seca nas suas águas para que se sequem, pois é uma terra de ídolos. Eles estão obcecados por suas imagens terríveis. Geralmente, wildcats e hienas habitarão, e avestruzes habitarão lá. Nunca mais será povoado nem habitado ao longo dos tempos. Uma profecia de Jeremias que diz que os rios irão secar, né? Pela idolatria. O Rabino enfatizou que é precisamente durante o feriado de Sucote que o mundo é julgado pela quantidade de chuva que receberá no ano seguinte. Olha só que profético. Está claro que o que está acontecendo na Síria é a profecia de Jeremias, disse o Rabino. Deus ama toda a criação, mas as nações são julgadas pela forma como se relacionam com Israel. Nesse caso, a Síria tem muito para se arrepender. À medida que vemos cada vez mais o sinal da redenção aparecendo, exatamente como profetizado, é importante lembrar as profecias e não se distrair com as próprias interpretações. As pessoas estão se concentrando na pandemia e nisso aqui, mas perdendo a mensagem implícita na peste. As pessoas veem a seca, mas perdem o significado que poderia realmente conter a solução. Então, gente, o que eu quero explicar para vocês que isso aqui, ó, presta atenção. Interessante, né? Rio Eufrates secando, o Rabino menciona idolatria, enfim, como juízo de Deus. E no Brasil, várias fontes estão secando também, né? Está complicado a questão energética do Brasil. Faça a sua análise aí. Mas o que eu quero falar com vocês é o seguinte. O importante dessa profecia, além da profecia, né, de Jeremias, ela nos traz também uma implicação para o fim dos tempos, né? É importante porque a Bíblia fala, eu até vou ler o texto para você aqui, né? Apocalipse capítulo 16, verso 12, a Bíblia diz assim, ó, anuncia o fim desde o início. Apocalipse 16, verso 12, diz assim, ó, e o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se, para que se preparasse o caminho
dos reis do Oriente. E da boca do dragão, da besta e do falso profeta, vi sair 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, porque são espíritos de demônios que fazem prodígios. Então não é só se é milagre, nem sempre é de Deus, né? Os demônios também fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis da terra e de todo o mundo para os congregar para a batalha naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Então veja que a Bíblia diz que da boca do dragão, da besta e do falso profeta vai sair 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, e eles são espíritos de demônios que vão ao encontro dos reis da terra. Então, quando o rei da terra tem uma vontade, o presidente, o governador, o primeiro-ministro, enfim, a autoridade não sempre é da vontade dele. São espíritos malignos, semelhantes a rãs, que vão induzir esses governantes para a batalha do Armagedon do Deus Todo-Poderoso. Então, as pessoas elas só veem a mas isso aí foi o fulano que decretou. Não é milagre, isso aí foi o Beltrano, isso aí não é nada de sobrenatural. E não entende que o mundo é espiritual. Que tudo que acontece no mundo primeiro acontece no espiritual para depois acontecer no físico, né? Eu vou mostrar para vocês um vídeo, né, da situação do rio Eufrates, tá? Presta atenção. Matéria internacional. Conflict, regional rivalries maybe. Today, we are focusing on another issue that is plaguing West Asia, and that's climate change. Millions in Syria and Iraq are facing water shortages as the region's longest river, the Euphrates, dries up. Israel and Jordan have been engaging in drought diplomacy over scarce water resources, ali, tá? while Kuwait is converting the world's largest tire dump into a city. The mighty Euphrates River used to near Khaled al-Hamis's farm. But now the river is only visible from a distance. The crops have been destroyed due to the lack of irrigation. Even worse, the farmer's family has been left without drinking water. We are completely deprived of drinking water. The women have to walk 7 kilometers just to get a bucket of water for their children to drink. Eu estou falando sobre a seca do rio Eufrates, que a Bíblia diz que no final dos tempos isso vai se secar completamente para a passagem dos reis do Oriente. Então conclua comigo, se está secando, qual é a sua conclusão? Worst water crisis in years. Vou voltar aqui Our pouco. next report tells you more. The mighty Euphrates River used to near Khaled al-Hamis's farm. But now the river is only visible from a distance. The crops have been destroyed due to the lack of irrigation. Even worse, the farmer's family has been left without drinking water. We are completely deprived of drinking water. The women have to walk 7 kilometers just to get a bucket of water for their children to drink. Al-Hamis is among millions of Syrians who depend on West Asia's longest river, Euphrates. Water levels in the river have hit record lows. Neighboring Iraq Olha has also só been como é que affected. está o rio Both Iraq and Eufrates. Syria have been dry countries. Então tá aí, gente. Ó, o que eu quero falar com vocês sobre isso, tá? Quero explicar o seguinte. Se a Bíblia diz que no final dos tempos o rio vai se secar completamente, ele já está assim em muitos estados, né? Em muitas regiões, melhor dizendo, o que você acha que nós estamos, né? Em que momento que vocês acham que a gente está? Está no fim. Senão o rio estaria completamente farto de água, né? Então isso só mostra que está chegando o dia da batalha do Deus Todo-Poderoso, né? Essa é a consequência que nós temos. Vocês precisam entender que o tempo da volta de Jesus é esse, não é outro, né? O tempo da volta de Jesus é esse. Quem ainda não despertou para essa realidade vai ter que despertar, e às vezes vai despertar, sabe aonde? Na grande tribulação. Na grande tribulação. Então, a questão é muito séria, né? A questão é muito séria. A gente precisa entender que a volta de Jesus é uma realidade. Deus está mostrando através de muitos sinais.